A doença de Newcastle, DNC, também conhecida como pseudopeste aviária, pneumoencefalite aviária, desordem respiratória nervosa e a nível internacional Newcastle disease, é uma enfermidade viral que se dissemina rapidamente. O vírus da DNC ataca aves como galinhas e perus, e ainda algumas espécies de répteis e mamíferos. Nas aves, a doença é grave e pode causar grandes perdas aos produtores, mas não representa perigo aos seres humanos. Existe uma vacina capaz de imunizar as aves contra a doença, felizmente. O primeiro registro ocorreu em 1926, em Java, na Indonésia, e em Newcastle, na Inglaterra. No entanto, existem suspeitas baseadas em fatos históricos que sugerem que pode ter ocorrido os primeiros surtos na Europa Central, Coreia e ilhas no oeste da Escócia. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os últimos casos confirmados da doença no Brasil ocorreram em 2006, em aves de subsistência, nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Atualmente, o vírus tem contribuído na produção de vacinas contra a atual pandemia de Covid-19. O Butantan afirma que o uso do vírus da DNC, que infecta as células de galinha, permite que o patógeno se desenvolva bem em ovos embrionados da espécie, permitindo a eficiência produtiva num processo similar ao utilizado na vacina da gripe. Os benefícios do vírus da DNC para a saúde humana podem ir além da vacina apresentada pelo Butantan. Pesquisadores de diversos países têm estudado o uso do vírus como agente oncológico capaz de matar células cancerígenas. Em um artigo publicado em 2019 na revista científica World Journal of Clinical Cases, pesquisadores chineses fazem uma revisão dos estudos feitos com o vírus da DNC contra o câncer em modelos de animais ou testes clínicos e conclui que o vírus pode ser excelente candidato para o tratamento de tumores. Muito além de um vilão, o vírus tem se mostrado um promissor no combate contra outras enfermidades. Os vírus que causam a doença de Newcastle pertencem aos paramyxovírus aviário tipo 1, como também são chamados de vírus da doença de Newcastle. Essa é uma das doenças mais temíveis de aves, pois afeta negativamente a produção avícola mundial. Em registros da década de 70 no Brasil sobre a alta virulência do paramyxovírus aviário tipo 1 em embriões de galinha, pintinhos e galinhas adultas, assim que isolada a cepa desse vírus, foi feito o sequenciamento de seu genoma, seguido de análise filogenética, que consiste em explorar sequências de DNA e proteínas, para assim ser capaz de mostrar o caminho evolutivo e epidemiológico de agentes etiológicos de doenças, como também o caminho evolutivo de seus hospedeiros. Então, a partir desse estudo, obteve-se o resultado de que o genoma da cepa do paramyxovírus aviário tipo 1 está constituído por 15.174 nucleotídeos, constituídos por genes que codificam 6 polipeptídeos principais, que são a nucleoproteína, a fosfoproteína, proteína de matriz viral, proteína de fusão, hemaglutinina neuraminidase e polimerase. O genoma completo do paramyxovírus aviário tipo 1 apresentou grandes diferenças genômicas nas sequências deduzidas de aminoácidos de suas principais proteínas estruturais, fazendo esse vírus se diferenciar de outras cepas do vírus de Newcastle. Sua manifestação clínica e mortalidade variam segundo a patogenicidade da amostra do vírus, como, por exemplo, quando ele é lentogênico, que são sinais respiratórios brandos em aves jovens, utilizado como cepa vacinal, quando ele é mesogênico, que são sinais respiratórios leves, uma queda de postura de ovos, ou seja, quando eles apresentam casca fina, deformados ou até sem casca, além de sinais nervosos. Como também tem a velogênica, que é uma patogenicidade muito alta e fatal. Olá, meu nome é Viviane e eu vou falar um pouquinho sobre a transmissão dessa doença. A transmissão ela pode ocorrer de ave doente ou portadora para ave suscetível. Pode ser por inalação de aerosóis respiratórios ou das fezes, ou utensílios, equipamentos, alimentos que estejam contaminados, também pelas fezes
porque a maioria das aves, elas excretam uma quantidade muito grande de vírus nas fezes. Então, esse acaba sendo o principal meio de transmissão entre elas. Ela também é considerada uma zoonose, ela pode ser transmitida para humanos, né? Normalmente não é um quadro grave e não há relatos de que ela é transmitida entre humanos, né? E a transmissão, ela normalmente ocorre em funcionários de frigoríficos, laboratoristas ou os vacinadores que aplicam as vacinas sem máscaras, sem proteção adequada, né? O quadro clínico, ele consiste em conjuntivite com hiperemia, lacrimejamento e edema das pálpebras em humanos. Bom, agora na figura 6, no slide 6, ele explica basicamente essa transmissão. Essa transmissão ela pode ocorrer entre uma fazenda e outra, então o vírus acaba passando entre as fazendas sem as pessoas perceberem, né? Por equipamentos, por máquinas que têm contato com as fezes das aves, por carcaça, penas, o estrume das aves, né? Infectadas, então precisa tomar muito cuidado, ou transporte de caixas, gaiolas, porque o vírus ele pode estar em todos esses objetos, então eles precisam ser bastante cautelosos ao transportar esse tipo de coisa, as fezes, as carcaças, né, porque enfim, pode transmitir em todas essas coisas. Olá, meu nome é Fernanda e eu vou começar falando sobre os sinais clínicos. Dentre eles está inclusa depressão severa, anorexia, queda drástica na produção de ovos, ovos mal formados, edema facial, edema e cianose de cristas e barbelas, hemorragias, morte súbita e sinais respiratórios e neurológicos. Agora eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico. O diagnóstico diferencial deve ser feito cuidadosamente, já que uma série de doenças provoca sinais clínicos compatíveis com ela, como a LTI, bronquite infecciosa, encefalomielite, doença de Gumboro, intoxicações, hepatite, entre outras. O diagnóstico laboratorial é feito através de sinais clínicos, lesões macro e microscópicas, isolamento do vírus e testes sorológicos. O diagnóstico definitivo só poderá ser estabelecido quando for possível o isolamento e identificação do vírus, além da reprodução da enfermidade em outras aves sadias. Estima-se que o vírus do paramyxovírus aviário tipo 1 é responsável por infectar aproximadamente mais de 250 espécies de pássaros em 27 ordens. Entretanto, outras espécies de aves são possivelmente suscetíveis. Na América do Norte, vírus do paramyxovírus aviário tipo 1 se estabeleceram em cormorões, corvos marinhos. Outras cepas velogênicas têm sido encontradas algumas vezes em aves selvagens em outras partes do mundo. Relatos descrevem infecções em diversas espécies aviárias, incluindo aves costeiras, aquáticas, passarinhos e fazões silvestres. Embora algumas espécies sejam mais propensas a desenvolver a doença de Newcastle do que outras, as galinhas são altamente suscetíveis a cepas velogênicas e geralmente adoecem severamente se forem infectadas. Já os perus desenvolvem menos sinais severos que galinhas e a vulnerabilidade de outros galináceos de caça, como fazões, perdizes, pavões, codornas e galinhas da Angola, considera-se variável. A doença de Newcastle tem sido relatada em ratitas e várias espécies de zoológico e estimação, como corujas, aves de rapina, pinguins e corvídeos. Chega a ser relatada como uma importante causa de doenças em falcões de cativeiro no Oriente Médio. Embora a variante Pigeon paramyxovírus sorotipo 1 afete principalmente columbiformes, em especial pombos domésticos ou silvestres, surtos ocasionais ou casos clínicos têm sido documentados em outras espécies, incluindo aves de caça, galinhas e perus. Essa variante também tem sido isolada em outras aves, incluindo passarinhos, aves aquáticas e de rapina. Como não há tratamento para essa doença, existem ações preventivas, como um monitoramento sorológico para a detecção de aves contaminadas, controle para manter instalações adequadas, limpas e desinfetadas.
Estabelecimentos avícolas que enviam aves para locais com aglomerações ou para estabelecimentos de vendas de aves vivas são obrigados a manter alojadas somente aves vacinadas para a doença de Newcastle. Já em estabelecimentos avícolas sem aglomerações ou fins comerciais, o uso da vacina acaba por ter caráter voluntário, facultativo. E conforme obrigatoriedade por se tratar de uma doença viral contagiosa, deve ser notificada à Organização Mundial de Saúde Animal. Olá, meu nome é Iago. Eu vim falar um pouco hoje sobre o amparo legal. Em 1934, houve um decreto que regulamentaria as medidas de prevenção, controle e erradicação de doenças exóticas. Para auxiliar o proprietário em uma confirmação da doença, haverá uma indenização destinada ao mesmo, após o sacrifício das aves. Para complementar este amparo, a Secretaria de Defesa Agropecuária fez uma instrução normativa que traz consigo a forma que se deve lidar com essa hipótese de infecção. No slide 13, vemos o processo que se deve seguir. Em caso de suspeita, deve-se notificar de forma obrigatória o órgão responsável. Após essa notificação, será coletado amostras para uma investigação imediata em laboratório. Enquanto se aguarda pelos resultados, deve-se restringir o movimento dos possíveis contaminados, para a segurança dos demais. No slide 12, vemos como essa separação deve ser feita e vigiada. No centro, temos o foco da contaminação, seguida pela zona de proteção, que se estende por um raio de 3 km. Após a zona de proteção, que ainda é um foco muito grande da doença, temos a zona de vigilância, que tem um raio de 7 km, totalizando um raio de 10 km do foco da contaminação até uma área sem preocupações. Voltando novamente ao slide 13, após os resultados, temos dois possíveis cenários, o negativo e o positivo. O negativo encerra totalmente a investigação, e o positivo se desenha em duas formas principais: o abate total, para não ter a disseminação da doença, e o abate parcial com a triagem de não infectados. Esses não infectados passariam por uma limpeza e desinfecção para tirar qualquer resquício da doença, passando por um processo de descontaminação que vemos no slide e chegando a um possível repovoamento e trazendo novamente o estado anterior. Após esse processo, temos o descarte de resíduos. Qualquer resíduo que tenha a possibilidade de carregar consigo o vírus é descartado. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância econômica e social dessa doença, né? O nosso país, ele tem uma produção muito grande de carne de frango. Nós também exportamos muito e isso vem crescendo a cada ano. Esse vírus, ele afeta as aves e os mamíferos. Então, quer dizer, se isso acontecer, for confirmado em algum abatedouro, deve ser imediatamente notificado aos órgãos competentes e, com isso, toda a região do surto, ela pode ser proibida de exportar carne de frango. E sofrem também outras sanções cabíveis. Então, imagina o impacto que um surto causaria economicamente no nosso país, com as mortes de todos os bichinhos infectados, queda de desempenho e reprodutivo das aves. E também a condenação do abatedouro, né? Porque teve um surto, o abatedouro tem que ser esterilizado, tem que passar por diversas etapas para poder voltar à reprodução. Então, isso ele afeta muito a economia do nosso país. Por isso que é muito importante a prevenção eficaz das aves, principalmente das poedeiras e das reprodutoras, que elas precisam de revacinações, né, por ficar mais tempo na fazenda, no abatedouro.